Semana passada, aqui nessa mesma tribuna, nós falamos com relação à educação e colocamos a preocupação com relação às crianças especiais fora de sala de aula. Hoje também na comunidade de Olho d'Água Velha, estive por lá, e alguns pais me falando sobre também esse mesmo tema, que ouviram eu falando aqui na tribuna desta casa, e eu aqui faço dessa tribuna a voz daquele povo que mais uma vez me pediram para que aqui a gente levasse a Secretaria de Educação a preocupação com essas crianças, que continua esse problema com crianças especiais. Na referida comunidade existe uma criança especial apenas com deficiência nas pernas, e até agora não foi à escola por conta que não tem transporte. E essa criança quer estudar, faz questão de estudar, e ainda não foi à escola por questão do transporte. Só que o contraponto que aqui quero trazer, nesta mesma comunidade, nesta mesma região, 2 D20 fazem o transporte de alunos da comunidade de Olho d'Aguinha para a comunidade de Olho d'Água Velha, e da comunidade de Olho d'Água Velha para a comunidade de Olho d'Aguinha de cima, para a escola, para ter uma sala de aula naquela referida comunidade. E imaginem, os senhores, a quantidade de aluno que vai por cada turno, de manhã e à tarde. Se juntasse as 2 turmas que vão nessas 2 D20, não precisaria de meio carro para caber essas crianças. Então, quando existe uma criança querendo estudar e com capacidade para estudar, porque o problema dela não é mental, é simplesmente um problema nas pernas, e não vai à escola por conta do problema de um transporte, e você vê 2 D20 transportando alunos de uma comunidade para outra, quase que vazias, aí é a nossa preocupação, onde nós entramos e queremos sugerir à administração, à Secretaria de Educação, que resolva esse problema, porque dá para se resolver. A mesma D20 que faz esse transporte de aluno pode muito bem a 1 quilômetro da escola e pegar essa mesma criança e trazer para a escola. Nós aqui nesta casa, por diversas vezes, nos referimos aos concursados exonerados aqui dessa cidade. Por diversas vezes utilizamos dessa tribuna para defender o martírio dessas categorias concursadas, e que há tempos, pais de família, mães de famílias, que tiveram a preocupação e tiveram o zelo de fazer um concurso, e os mesmos serem aprovados, e que de lá, desses vários anos atrás até hoje, vem travando uma batalha incansável junto à justiça do nosso município, junto à justiça do nosso Ceará. E como diz o ditado, que quem espera por Deus não cansa, está chegando ao fim, praticamente, desse desfecho. Mais um desfecho que vem favoravelmente a esses pais de família, a essas mães de famílias, que muitos deles hoje vivem sendo sustentados por uma mãe aposentada, ou com a ajuda de amigos, mas que nessa semana, mais precisamente segunda-feira, tivemos a decisão da desembargadora Maria Iraildes, determinando a reintegração imediata dos concursados exonerados do município de Ipu, e que tem um prazo de 10 dias para que isso seja concretizado, para que isso seja feito, sob pena de multa diária de até R$ 5.000. E nós esperamos que realmente essa decisão ela chegue realmente a esse final, e é um final feliz. Não se trata aqui de pessoas com questões políticas partidárias, não se trata de pessoas com outros tipos e outros objetivos, a não ser o direito de cada um exercer as suas funções no qual foram concursados e passaram no mesmo concurso, e que tem o seu direito, e esse direito não sou eu que estou aqui simplesmente dizendo que eles o têm, é a justiça do nosso Estado que está dizendo que esses mesmos
eles têm esse direito, e esse direito tem que ser dado a eles de um jeito ou de outro, e que nós esperamos que essa decisão seja o mais rápido possível. Eu sempre digo que uma oposição responsável, uma oposição que não seja perseguidora e que também não puxe saco. Eu sempre utilizo essas palavras aqui nessa tribuna. Mas para o gestor que tem visão, ele se direciona para aquilo que uma oposição responsável está dizendo numa tribuna, tanto aqui da Câmara como numa tribuna de uma emissora de rádio, ou seja ela qual for. Um gestor que realmente ele tem visão administrativa, ele delinea um caminho, uma direção para aquilo que um opositor está falando, porque o opositor, ele vai em cima, ele coloca a agulha em cima da ferida, sempre no erro, naquele problema, no qual aquele gestor que tem a visão, ele vê pelo outro lado, ele não vê pelo lado de criticar por criticar, mas sim aquele opositor que está mostrando um erro, que no qual lá na frente ele poderá não cair. E aqui nesta tribuna, na gestão passada, quando eu digo gestão passada, aqui na gestão do prefeito Sérgio Rufino, por diversas vezes aqui nesta mesma tribuna, e talvez que aqui nessa plateia tenha alguns dos senhores que quando aqui houve a preocupação desta oposição em dizer que algumas coisas estavam erradas naquela época, como na mudança dos símbolos do nosso município, o brasão naquela época, a mudança das cores, aqui foi alertado, aqui foi dito nessa tribuna, e que hoje é reconhecido que naquele momento estávamos direcionando para a coisa correta, porque naquele momento que o brasão do nosso município, as cores foram empregadas em fardamentos escolares, em outros órgãos do município de Ipu, e a lei não tinha sido revogada, uma lei que já tinha aqui nesta casa criando o brasão com suas cores, com as cores do município de Ipu, com as cores da nossa bandeira, eles foram deixados de ser empregados para colocar outras cores. E aqui nesta tribuna, como disse, uma oposição responsável chega e mostra, e foi mostrado. E agora a gente vê o posicionamento do Ministério Público, pedindo a suspensão dos direitos políticos do atual gestor do município de Ipu. Se naquela época tivesse sido escutado, isso aqui hoje não estava se refletindo lá na justiça, não estava. É como aqui eu digo, uma oposição responsável é um direcionamento para aquele que tem visão, porque muitas das vezes a gente que está do lado da situação, às vezes não por maldade, mas a gente se acomoda, a gente vê uma coisa errada e não quer falar para não desagradar A ou B, mas a oposição ela vai em cima, ela coloca a agulha no meio da ferida, que às vezes dói, mas que, como disse, aquele que tem visão vai pelo que a oposição está dizendo. Ô Hilton. Pois não, Ivo. Meu colega, você foi muito feliz aí no seu pronunciamento, está sendo muito feliz quando você fala na questão do trabalho, da importância da oposição dentro de uma gestão municipal. Uma oposição séria, uma oposição que pede, que solicita, que mostra os erros, mas que também depois reconhece os acertos. Uma prova maior do que você está falando, na sessão passada, o Genesso falou sobre a questão do bairro dos Canudos, e eu também já havia falado isso anteriormente. Nós iniciamos essa fala preocupado com a questão do bairro dos Canudos, com o amontoado de entulhos, os lixos, invadindo a nossa rua. E com certeza o nosso grito chegou aos ouvidos do senhor prefeito, e o senhor prefeito mandou fazer a limpeza total do bairro dos Canudos. Hoje está um bairro, uma rua bonita, sem entulho, sem lixo. Então esse é o trabalho da oposição.
Você foi muito feliz também quando falou, eu fui situação, já fui oposição e eu sei. Porque o prefeito, normalmente os prefeitos, eles não gostam que vereadores de situação falem da gestão. É normal. Quantas e quantas vezes eu não tive a orelha puxada por o prefeito com o qual eu fazia parte, porque eu chegava e falava qualquer coisa, ele, rapaz, roupa suja se lava em casa, vamos conversar aqui. Então, é normal que haja por parte dos vereadores de situação um certo receio de abordar certos assuntos que, às vezes, os prefeitos não aceitam. Já a oposição, ela fala isso de uma forma aberta, sem medo de represália, sem medo de nada. Então, a oposição, ela funciona dessa forma para um bom gestor que escuta a oposição e que escuta o grito das coisas que não estão corretas. Eu sempre tenho dito, eu tenho sido mais oposição nesta casa do que situação, mas sempre procurei fazer uma oposição racional, uma oposição que não há aquela oposição de pura perseguição. Isso é uma coisa minha, uma coisa pessoal da minha pessoa, e enquanto eu estiver nesta casa, o meu posicionamento vai ser esse. Obrigado, vereador. Pois não, Ivo. Olha, e não vai ficar só por aí. Se tivessem escutado, ouvido alguns reclames da oposição, outras coisas também não viriam através de justiça. Ter esse problema que vai ter, porque não vai ficar só nisso aqui, ainda tem mais decisões da justiça, que a justiça vai se manifestar. Hoje aqui nesta casa, estamos votando também os projetos que atualizam o valor do salário mínimo, e nós sabemos aqui nesta casa, que realmente os municípios têm suas autonomias, mas que também é uma determinação de lei federal, que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. E se essa casa não se adequasse, com certeza, o caminho seria a justiça, e de um jeito ou de outro, esses mesmos funcionários ganhariam isso na justiça sem problema. Com relação ao piso também do magistério, estamos votando aqui nessa casa, e eu também quero me somar aos vereadores que aqui já se pronunciaram, também a favor dessa adequação dos salários, e dizer que nós só estamos cumprindo uma determinação através do Decreto Federal 9.255, de 29 de dezembro de 2017. Nós estamos simplesmente se adequando a essa determinação federal, e que isso é apenas uma iniciativa do intuito legal, e que alguns funcionários hoje me abordaram achando que fosse um aumento fora disso aqui. Quando eu falo que o aumento é essa atualização do salário mínimo, as pessoas, a gente percebe que ficam decepcionados, pensando que seria um aumento diferenciado disso aqui, quando a gente explica, não, é apenas uma atualização do salário mínimo, que já é regulamentado por decreto federal e que é retroativo a janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos.